com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Bom é que você está aqui essa noite. Fala aí para o seu vizinho, fala para ele. Fala, vai. Bom que você esteja aqui. Vamos ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Falou? Ou não falou? Não falou? Irmãos, o maior prazer do ser humano, como era o prazer de Davi, é quando dizia assim, Davi disse uma frasezinha assim, quer ver, João? Ele disse assim, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio, meu irmão, é um privilégio você estar aqui. Quantas pessoas agora estão lá fora em busca de alegrias que vai ficar aqui? E você está buscando uma alegria no teu coração que vai viver eternamente com o Senhor. Não é melhor? Não é melhor? É bem melhor. Interessante, quando nós olhamos para esse texto da palavra, nós vamos notar, meu querido, que nós temos uma grande responsabilidade. Eu quero falar com você nessa noite a respeito da perseverança. Perseverança. Você pode me perguntar, mas o que é perseverança? O que é perseverança? Quando nós olhamos para esse texto que nós vamos ler, nós vamos ver que a perseverança é algo que é perseverar. É você estar atento. Estamos falando agora mesmo sobre o avivamento. Estava falando sobre o avivamento? O que é um avivamento? O que é avivamento? Se não é perseverar, se não é você estar alerta, se não é você estar preocupado, se não é você estar ansioso por aquele dia em que o Senhor da glória vem buscar a sua igreja. Você quer ir para o céu, irmão? Quer, irmão João? Glória a Deus. E tudo nós queremos ir para o céu, isso é, não é? Isso é muito bom. E é para isso que nós estamos fazendo. Mas será que todo mundo realmente vai para o céu? Eu não respondo para mim não, irmão. Não responde para mim não. Será que todo mundo vai para o céu? Hein? Mas vamos falar sobre a perseverança nessa noite. E eu quero dizer, meu querido, que perseverar é conservar. Conservar o quê? Quando nós olhamos para Paulo, eu tenho assim uma grande admiração pela vida de Paulo. E Paulo foi um dos homens que perseverou. Paulo foi um dos homens que teve a sua vida voltada em busca da sua visão espiritual, em busca de viver uma vida que agradaria a Deus. E quando nós olhamos para esse texto que eu vou dizer agora mesmo, nós vamos ver que Paulo foi um dos que mais perseverou na fé. É mais que se perseverou em ter uma vida que agradassem ao Senhor. Interessante, irmãos, que Paulo, antes de que eu quero abrir aqui com os irmãos, na palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Paulo foi um homem que ele não chamava Paulo, ele chamava Saulo. E ele tinha na sua mente de ser fiel a Deus, e por isso mesmo ele
procurava fazer com que os cristãos sofressem, ele permitia que os cristãos eram mortos, nisso da sua convicção. Então, ele era um homem dessa natureza. Se você olhar para a história da vida de Paulo, da sua conversão, você vai encontrar isso aqui. Olha, abra lá um pouquinho mais. Atos capítulo 9, versículo de 1 até o versículo de número 4, nós vamos ler assim. Veja bem, tem sua Bíblia aí? Diz a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda as ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu fico analisando, meu irmão e minha irmã, esse momento de encontro de Paulo, de Saulo com Jesus. Jesus agora está diante dele dizendo: Saulo, Saulo, o Senhor me persegue, Saulo. Você mata os meus filhos, você leva os açoites, você faz proezas contra os cristãos, Saulo. Mas, Saulo, eu vou fazer de você uma coisa, eu vou mudar a sua vida, Saulo. E Saulo agora diz: Senhor, Senhor, o que queres que eu te faça, Senhor? Não é isso? O que queres? Eu vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Eu vou fazer de você, Saulo, um instrumento nas minhas mãos para levar a mensagem, as boas novas de salvação, de transformação, de mudança na vida aos reis, aos governadores e a toda a região. Vou fazer de você uma nova criatura. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus quer fazer com você, comigo, é sermos uma nova criatura no Senhor. Quando Paulo agora estava assim em sua visão, ele não podia ver, havendo a necessidade de alguém pegar pelo braço para ajudar a caminhar, estava aquele homem que era poderoso, que tinha recebido cartas para Damasco, para perseguir os cristãos. Agora estava ele preso, sem sua vista, dependente de alguém para o levar. E eu fico pensando, meu irmão, nesse momento que passava pela cabeça de Paulo, de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E houve, meu irmão, minha irmã, a necessidade de que Deus levantasse Zacarias. Levou-se até Paulo ali e orasse por ele, para que as escamas de seus olhos caíssem e ele pudesse retornar a ver. Isso que aconteceu, Zacarias foi lá e orou por ele. E as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a ver. Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, é aquilo que Deus faz. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, quando você tem um encontro com Deus, Ele vai abrir a sua visão e você vai ver coisas maravilhosas. Foi o que Paulo agora via ver. Ele não estava vendo mais aquilo que ele via antes, mas ele estava vendo agora uma esperança. Ele estava agora diante de uma promessa de Deus para a sua vida.
Deus abriu os olhos de Paulo, agora para uma nova esperança. Deus abre meus olhos, seus olhos, meus irmãos, por uma nova esperança no Senhor Jesus. É isso que Jesus estava fazendo com Paulo. E agora Paulo foi tomado pelas mãos e retornado à sua vista. E ele agora podia ver uma nova visão, uma nova esperança, uma nova convicção. Meu irmão, é isso que acontece na sua vida, quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você agora tem uma nova esperança, agora você tem uma nova convicção, agora você tem um novo pensamento, agora você tem uma nova razão de viver. Agora você vive não para você mesmo, como diz Paulo, mas agora eu vivo para o Senhor. Foi o que Paulo disse. Esta vida que eu tenho agora não é mais minha. Essa vida que você tem, meu irmão, minha irmã, não é sua, agora é do Senhor Jesus. E se é do Senhor Jesus, você tem que ter uma vida de esperança. Esperar no Senhor. A esperança, meu irmão. Nós temos um ditado, que a esperança é a última que morre. Será verdade? Será que isso é verdade mesmo? Para mim é um ditado, né? Mas diz que a esperança é a última que morre. Então agora Paulo tem uma nova esperança no Senhor Jesus. Agora Paulo recebeu do Senhor Jesus uma missão. Qual foi essa missão? De ser pregador da palavra de Deus, anunciadores das boas novas de salvação, de transformação, que levaram o evangelho até os corações das pessoas. E Paulo, dali para frente, saiu como uma nova criatura. Dali para frente, Deus mudou até o nome de Saulo para Paulo. Agora é um grande pregador da palavra de Deus. É isso que Deus faz, meu irmão, faz na vida do ser humano. Sai na vida de cada um de nós. Ele nos transforma, Ele nos muda, Ele nos molda, Ele nos faz um novo vaso, um novo ser humano, uma mulher nova, um jovem novo. E porque nós temos uma nova esperança no Senhor Jesus. E agora Paulo sai com a sua nova esperança. Agora Saulo sai com o objetivo de anunciar as boas novas de salvação. Meu querido, minha querida, você foi chamado para anunciar as boas novas de salvação, boas novas de vida eterna, de salvação eterna que Deus tem para cada um de nós. Você é uma das escolhidas, nós somos dos escolhidos, e por isso nós temos que participar. Foi aqui Paulo escrevendo sua segunda carta à igreja onde estava Timóteo. Ele escreveu sua carta a Timóteo e disse: olha, veja lá, abre comigo lá, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, ele diz que participa, Timóteo, comigo dos meus sofrimentos. Irmãos, muitas vezes, eu já vi pregador falando que a gente, quando aceita Jesus, nós não sofremos mais. Quando aceitamos Jesus, nós não temos mais doença. Quando aceitamos Jesus, Deus não vai permitir que você passe por momentos difíceis na sua vida. Você não vai ter enfermidade. E veja a pessoa dizer isso. Mas Paulo aqui está dizendo completamente diferente. Ele está dizendo a sua palavra que lá no capítulo 2, irmãos, no capítulo 2 veja lá, de Timóteo, capítulo 2 de Timóteo, ele diz assim: Timóteo, capítulo 2,
O que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ele disse para Timóteo, participa, Timóteo, comigo dos meus sofrimentos. Mas participa como um bom soldado em Cristo Jesus. Meu querido, minha irmã, meu irmão, você é algo especial na mão de Deus. Deus, quando levantou você lá de onde você estava, lá do lamaçal do pecado. Deus, quando levantou você, meu irmão, minha irmã, para estar aqui nessa noite, Ele te levantou você com objetivo. Ele levantou você com o objetivo de ser um soldado do Senhor Jesus, de estar trabalhando na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque nós somos proclamadores do Evangelho que salva, que transforma, que muda as pessoas. E você é uma dessas pessoas. E agora, ao convite de Paulo, ele diz: participa comigo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E ele dá 3 exemplos importantes, quando eu disse isso, eu tenho 3 exemplos importantes, irmãos, para cada um de nós. Ele dá uns exemplos nos mostrando de que, ele diz assim, veja, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nenhum soldado, diz a palavra de Deus, em serviço de Deus, do Senhor, vai se envolver com algo fora neste mundo, do que de levar a palavra de Deus. A sua incumbência, a minha incumbência, é de falarmos de Jesus, de sermos anunciadores da palavra. Por isso Ele levantou você, levantou Paulo. E diz mais também, esse é um dos primeiros, ele disse outra coisa importante, ele fala a respeito de que as pessoas é um bom soldado, é um atleta, é um lavrador. Então 3 itens. E ele diz, olha, o bom soldado não se envolve com o negócio do mundo, mas se envolve com aquilo que Deus o regimentou. E Paulo tinha essa incumbência de levar esse evangelho a toda a criatura. E ele fazia isso com todo prazer. Eu vi assim, quando eu olho as cartas de Paulo, eu começo a ler, e eu começo a me envolver com ela. Então ele vai mostrando o prazer que Paulo tinha em ser anunciador da palavra. Não que Paulo não sofresse, porque ele sofreu. Pelo evangelho, ele sofreu. Ele teve lutas, teve batalhas, teve prisões, teve açoites, teve naufrágios e assim por diante, mas ele nunca perdeu a esperança. Irmãos, nós não podemos perder a nossa esperança. Só a sua esperança, meu irmão e minha irmã, está no Senhor Jesus, em Deus. Mesmo que as batalhas venham, mesmo que as lutas venham, mesmo o sofrimento venham, mas a sua fé está no Senhor Jesus. O seu olhar está no Senhor Jesus. A sua esperança está no Senhor Jesus. E a sua vitória também está no Senhor Jesus. Você crê nisso? E Paulo passou por tudo isso. Agora, meu querido, outra coisa importante que eu quero tratar com os irmãos é a respeito do atleta. Diz a palavra de Deus que, lá no versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Não é isso? Para ser um vencedor,
ele tem que fazer o quê? Para ser um vencedor, um atleta, por exemplo, seja qualquer esporte, para ele ser um vencedor, tem que vencer os seus inimigos, não é? As pessoas que estão combatendo contra ele, senão ele não leva o troféu. E disse aqui a palavra que o vencedor é aquele que, ao vencer, ele levanta o seu troféu. Meu irmão, minha irmã, nós estamos numa luta. O nosso mundo está numa luta. Os problemas estão nos nossos olhos. As dificuldades estão nos nossos olhos. Nós lutamos, a Bíblia diz, olha, a sua luta não é contra o seu próximo semelhante, mas contra aquele que você não vê. Que é o inimigo, que é Satanás. É um dos grandes inimigos de cada um de nós. Grande inimigo do povo de Deus. E nós precisamos, irmãos, estar preparados para isso. Para que possamos levantar o troféu. Nós temos que vencer também. Igual Jesus diz, olha, eu venci e vós vencerás também. Mesmo em dificuldade, mesmo em problemas, mesmo em dificuldade, você vai vencer, porque isso, meu irmão, minha irmã, é promessa de Deus para você e para mim. Você é mais do que vencedor no Senhor Jesus. E só nós vencemos, irmãos, essas batalhas, ou vencemos essas lutas, é porque Deus está conosco. Sem Deus não vencemos. Sem Deus nós perecemos. Precisamos de Deus constantemente nas nossas vidas, nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades. Precisamos do Senhor. E Ele diz, olha, eu estou convosco, completa para mim, irmã, eu estou convosco. Ai, Bíblia, eu estou convosco. Que é a promessa de Deus para você, irmã? Qual que é a promessa de Deus para você? Como que é? Meu Jesus. Eu estou convosco todos os dias, meu irmão, minha irmã, até a consumação do século. A promessa de Deus para você, meu irmão, é para mim. Você vai desanimar? Você vai perder a esperança? Você vai perder a convicção? Se Deus promete estar com você, meu irmão, minha irmã, você promete, você vai ser vitoriosa, você vai vencer, e você vai herdar a vida eterna. Você vai desanimar? Você vai deixar que as barreiras, dificuldades te vençam a sua esperança, a sua convicção? Por isso, meu querido, a palavra de Deus nos chama a nossa atenção como um bom atleta do Senhor Jesus. E o terceiro item que ele afirma é o lavrador. O lavrador é aquele que semeia a sua semente. E ele vai fazer o quê? Ele semeou, já colheu, já está comendo. É assim que ele fala o lavrador? Não. Não é isso. Ele vai esperar aquela semente crescer, germinar, crescer e produzir, para que ele possa alimentar dela. E diz que o lavrador é o primeiro que alimenta daquilo que ele plantou. Diz a palavra, pode ir lá, pode ler aqui. O primeiro que ele plantou, ele se alimenta dela. Meu irmão, nós temos que ter essa esperança. Eu não sei quanto tempo você está vivendo como um bom cristão no Senhor. Eu não sei. Eu sei bem que é essa esperança sua, essa convicção sua, ela tem que continuar, porque nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento em que o Senhor da glória vem buscar a sua igreja, e ela precisa estar alerta. Os acontecimentos estão aí, nos mostrando de que o Senhor está breve a voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar aqueles que estão se preparando para aquele grande encontro com o Senhor. Irmãos, eu não sei se você tem essa preocupação, eu não sei se isso tem essa esperança no seu coração, eu não sei se é isso que
lidera a sua esperança. Mas nós temos que ter essa esperança em Deus e nos preparando dia após dia. Se você olhar para lá no livro de Mateus, no capítulo 6, vamos ler lá Mateus, no capítulo 6 de Mateus, você vai ver uma coisa importante. Mateus diz assim, ó. Mateus 6, 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Não inquieteis, não se preocupeis com o dia de amanhã. Basta o mal que já tem o dia. Ele diz, não se preocupeis. Por que ele diz para você e para mim, meu irmão e minha irmã, que não precisa preocupar? Porque é aquela promessa que eu disse para você bem antes. Eu estou convosco. Eu cuido de você. Eu cuido da sua vida. Eu cuido dos seus negócios. Eu cuido da sua saúde. Eu cuido de você. Então não temos que nos preocupar e dizer por isso mesmo. Olha, não se preocupeis com isso. Diz a palavra de Deus. Mas importante, irmãos, é que muitas vezes essas preocupações ou essas ansiedades tomam conta da nossa vida. E nós muitas vezes já ficamos inerte a tudo isso. Por quê? Porque o mundo está aí nos oferecendo a nós coisas boas, maravilhosas, bonitas. E muitas vezes nós envolvemos com os negócios desse mundo e esquecendo os negócios de Deus. Envolvemos com as coisas do mundo e esquecemos as coisas de Deus. Ou colocamos as coisas de Deus em segundo plano nas nossas vidas. Quando Deus diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as outras coisas vos serão acrescentadas, minha irmã. Acrescentadas. Por que perturbeis então? Meu irmão, tudo isso é a nossa esperança. Esperança. Suporte, diz Paulo, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, ter isso em nossa mente, ter isso como nosso coração. É ótimo, irmão, quando obtemos retorno imediato de tudo aquilo que nós queremos, não é bom? Às vezes você quer alguma coisa, você ora e você já quer no estalar do dedo que isso aconteça. Seria bom que fosse assim, não é? Mas muitas vezes Deus fala, minha filha, espere um pouquinho, ainda não é hora, mas eu vou te abençoar, eu vou te dar o que você quer. Mas Deus diz, espere. E muitas vezes, irmão, nós somos tão imediatistas que queremos todas as coisas na hora e como nós ficamos orando. Senhor, eu quero tal coisa, eu quero que Deus faça para mim, né? Mas então, essas coisas, irmãos, seria muito bom, mas o imediato, mas tudo que é mais importante na vida é requerer, é esperar, é requerer fé, cada ação, cada um somente o que é plantada. A semente que é plantada precisa perseverar enquanto ela germina, enquanto ela cresce para produzir os seus frutos. Perseverar. Nós temos que ter perseverança naquilo que Deus nos determinou. Nós temos que esperar aquilo que Deus vai nos fazer. Irmãos, quando surgirem, muitas vezes, as dificuldades das nossas vidas, quando nós experimentamos o seu sobrenatural de Deus,
Confie que Deus lhe sustenta, mesmo nos dias difíceis, e nos dá força para vencer, para perseverar até aquele dia final, que estaremos sempre com o Senhor. Persevera, meu irmão. Não desanime. Porque a perseverança é a esperança. Perseverança é convicção. Perseverança é desejo. Você quer ir para o céu, persevera. Você quer estar com o Senhor Jesus, vivendo eternamente, persevera no nosso chamado, naquilo que Deus te chamou você. Persevera naquilo que Deus te colocou nas suas mãos. A perseverança, ela é algo importante nas nossas vidas. Irmão, se você olhar para o texto da palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E ao versículo... Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, a palavra do Senhor: pois todos eles buscam o que é seu próprio, mas nós o que é de Cristo Jesus. Nós buscamos quem? Jesus nas nossas vidas. Nós buscamos Deus nas nossas vidas. A nossa fé, a nossa convicção está em Deus. A nossa esperança está em Deus. O nosso desejo está em Deus. A nossa vontade está em Deus. Por isso que Paulo diz, olha, esta vida que eu vivo agora, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para servir ao Senhor. Irmão, você serve, sua vida está para servir a Deus? Sua vida está servindo ao Senhor realmente? Quantas pessoas muitas vezes nos falam assim? Eu já ouvi muito essas coisas dizendo assim: fulano, você é crente? Você já fez essa pergunta para a senhora? Já? Já fez essa pergunta para você? Você é crente? Mas por que a pessoa te pergunta para você assim? O que ele vê em você que ele pergunta isso? Vê diferença ou não? Vê, meu irmão. É porque o crente no Senhor Jesus é diferente. Você não pode ser aquele que você era antes. Paulo não podia ser daqui para frente aquilo que ele era antes. Ele agora é diferente. E a você também, nós temos que ser diferentes, meu irmão. A pessoa tem que nos ver diferente. É por isso que diz, olha, você é crente ou é evangélico. Quantas vezes a pessoa disse isso? A Bíblia diz, meu irmão, que nós somos como espelhos para o mundo, não é? O mundo está nos olhando como um espelho. Se você vai no espelho, você vê o quê, irmão? Você está diante de um espelho, está no espelho. Você olhou no seu espelho, você olhou para você, você está vendo você, né? Você acha que você é bonita e é feia. O que você acha que você vê no espelho você assim? Você olhando para você mesmo. Você já olhou assim, mulher? Já? Então é isso, irmãos. O mundo olha para nós como um espelho. Você tem que resplandecer. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Luz. Você tem que resplandecer, meu irmão, a sua esperança, a sua convicção, o seu Deus. Tem que ser luz. Você não pode ser a mesma coisa que você era antes, você vai ser agora. Você tem que mudar. Tem que ter mudança na sua vida. Você tem que ser uma nova criatura no Senhor Jesus. Eis que Jesus diz. Nós temos que ser uma nova criatura, uma vida transformada, uma vida mudada pelo Senhor. Ainda, irmãos, no capítulo 2, versículo 11, nos diz o seguinte:
2:11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que o Senhor é Deus Pai. Toda língua confessará. Meu querido, para isso nós estamos imbuídos nessa palavra. Porque só você, minha irmã, só você, escuta bem o que eu estou dizendo, só você que já conhece Jesus, já conhece do seu amor, já conhece a sua misericórdia, já conhece o seu perdão, tem palavras para essas pessoas. Só você. Porque você já provou o grande amor de Deus na sua vida. Você já provou que Deus é na sua vida. Deus já provou aquilo que Deus é para você. Agora você tem que transmitir às pessoas. Você já falou do grande amor de Deus para as pessoas? Você tem dizido para as pessoas que Deus o ama, que Deus o abençoe, que Deus vai abençoá-lo, seu lar, sua família. Você tem falado isso? Tem falado isso, irmão? Você tem sido testemunha do Senhor? Você tem dito às pessoas isso? E nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor para ser as suas testemunhas. E se você olhar no livro de Mateus, capítulo 28, você vai encontrar que Jesus disse a partir do 19: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo. Quem não crê está condenado. Qual que é a obrigação minha? Da irmã? Qual que é a obrigação nossa? Anunciar o evangelho. Esse evangelho que salva. E Paulo dizia isso muito com clareza, viu? Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho. Paulo dizia isso: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvar as pessoas. Oh, que notícia, beleza, que você possa dar para alguém, meu irmão. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de toda criatura. E nós, só você, irmã, só você, anota bem, tem essa autoridade que Deus concedeu a você. Assim como concedeu a Paulo, ele deu essa autoridade a cada um de nós, de ser anunciadores, ou seja, proclamadores dessa palavra de salvação e de libertação para o ser humano. E o nosso mundo de hoje, irmãos, que nós estamos passando, precisa muito, 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 muito dessa palavra na vida das pessoas. Precisa imensamente, porque o tempo está terminando. E nós precisamos, como servo do Senhor, levar essa mensagem de esperança ao coração daqueles que estão indo pela sarjeta, que o inimigo está levando para o inferno. E só você tem essa palavra que pode salvá-lo e que pode libertá-lo, irmão. No capítulo 3 de Filipenses, capítulo 12, diz assim, 3:12 diz: não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, ele mencionava isso. Não que eu já tenha recebido. Não. Mas uma coisa eu faço. O que ele fazia? O que deu? Completo o versículo. O que ele fazia? Mas prossigo para o alvo. Quem que era o alvo de Paulo? Jesus Cristo. Mas prossigo para o alvo. Irmãos, não desfaleça. Prossiga. Prossiga. Porque a sua salvação, a sua redenção está tão próximo
e precisamos estar realmente seguros nas mãos de Deus, seguros nas mãos do Senhor, para prosseguirmos, para andarmos, para chegarmos ao ponto determinado de cada um de nós. E o apóstolo Paulo dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você tem essa esperança, meu irmão, prossiga, não desanime diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos obstáculos que lhe surgem nas nossas vidas. Não desanimamos, mas prosseguimos para a frente, olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Que Deus possa estar nos abençoando, meu querido, ricamente. Eu quero que nós terminarmos chegando para o fim, mas lá no livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo 13, nós encontramos o seguinte. O versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, meu irmão, minha irmã, naquele que me fortalece. Quem fortalece a sua vida? Jesus. E tudo você pode em Jesus Cristo. Você é mais do que vencedoras no Senhor Jesus Cristo. Tudo posso. Então, nessa palavra, irmão, não há obstáculo para você. Não há problema para você que não possa ser vencido. Tem dificuldade? Tem. Tem barreira? Tem. Tem enfermidade? Tem. Falta de dinheiro? Tem. Mas não seja obstáculo para a sua vida. Porque tudo você pode no Senhor Jesus. E você vai ser mais do que vencedor. E eu quero concluir agora com o versículo 13. Do capítulo 3, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus, meu querido, possa nos fortalecer infinitamente as nossas vidas de tal forma que você sinta-se seguro nas mãos de Deus. E a sua vitória está se aproximando. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós possamos ser imitadores, como Paulo disse. Como eu sou imitador de Jesus, seja o meu imitador. Que nós possamos nos prosseguir, que nós possamos nos direcionar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção em Jesus. Saber que em Jesus nós seremos vitoriosos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que Deus abençoe cada um de nós nesta noite, para que saia daqui, irmãos, com essa bênção e com essa esperança no teu coração. Não desista, mas prossiga para o alvo da soberana vocação, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.